Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, bom dia, mais uma vez aqui juntos neste canal de bênção, para mais um resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos navegando pelas cartas paulinas, mais especificamente a carta aos Filipenses. E esta é a segunda lição que nós vamos resumir aqui, no sentido de contribuir com os nossos professores, expositores da Palavra de Deus por todo o Brasil. Seja bem-vindo ao canal. Este é um canal de bênção, de informações, conhecimento bíblico, histórico, teológico, ferramentas que contribuem muito com aqueles que amam o ensino e a exposição responsável da palavra do Senhor. Se não é inscrito no canal ainda, fica aí o nosso convite, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário, ele é muito importante para nós. E não esqueça de deixar aquele like, que é algo que contribui bastante para o reconhecimento e valorização do trabalho que nós fazemos, ok? Sem perda de tempo, nós vamos à continuidade da carta aos Filipenses, agora o capítulo 2, a lição de número 2 também, que traz como título a vida cristã em unidade e humildade. Esse é o tema. Os objetivos são esses aqui, olha: reconhecer a importância da unidade entre os irmãos, refletir sobre os perigos da vaidade e buscar o aperfeiçoamento até que o Senhor venha. Então aqui estão os objetivos e eu quero começar a exposição de hoje fazendo uma sugestão para você abrir a sua aula com a sua turma, com a sua classe, com a igreja a quem você vai ministrar, né? Seria uma pergunta. A lição trata de unidade e de humildade, mas nós vamos considerar a humildade, porque a humildade, ela é o carro-chefe que produzirá outras coisas positivas no relacionamento, tanto vertical com Deus, como horizontal com os nossos irmãos. A humildade, ela vai chamar e contribuir, evidentemente, para a unidade. Não podemos falar em unidade sem humildade, certo? Então a pergunta é a seguinte: você se considera uma pessoa humilde? Comece a sua aula fazendo essa pergunta aos seus alunos. É uma pergunta impactante, né, que conduz à reflexão. E a partir dessa pergunta, o aluno ele vai começar a refletir e vem o questionamento, né? O que seria a humildade? Qual é o conceito que se tem, né, de humildade? Isso vai ser muito importante porque vai aguçar neles o interesse pela temática dominante nesta lição, que é a humildade, consequentemente a unidade da igreja como comunidade cristã, como família de Deus, como povo de Deus, como reino de Deus. E aí você pode considerar coisas do tipo, depois de ouvir os seus alunos, você pode fazer essas considerações aqui, olha. Humildade, ela se materializa quando nós reconhecemos nossas próprias limitações.
limitações, fraquezas e erros. Quando nós temos condições de fazer esse reconhecimento, nós estamos fazendo uma demonstração de humildade. Por que isso é importante? Porque o ser humano, ele tem uma tendência a não entrar por esses caminhos. A natureza humana, pecaminosa, ela sempre vai nos empurrar para onde? Para o egoísmo, para a brutalidade, para o sentimento de superioridade, para o orgulho. E essas coisas vão puxando os demais frutos da carne, que estão elencados lá no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. É uma guerra entre os frutos da carne, aliás, as obras da carne, corrigindo aqui, as obras da carne e o fruto do Espírito. Não é errado dizer fruto da carne, mas o nome bíblico é obras da carne e fruto do Espírito. Essa guerra que vai sempre existir na caminhada cristã. E você considera isso com os seus alunos, E fechando, a humildade, ela nos proporciona a capacidade de nos relacionarmos com outras pessoas, sem nenhum sentimento de superioridade. O cristão humilde, ele tem a capacidade de se relacionar com as outras pessoas sem nenhum sentimento de superioridade. E relacionamento é uma palavra bastante presente quando nós consideramos a nossa vida como servo de Deus, como membro da igreja, como liderança, participante da família de Deus de uma maneira geral. Nós não podemos viver essa fé, empreender essa caminhada cristã sem relacionamentos. Nós não vivemos num mundo isolado, nós somos parte de uma família. Só isso já diz tudo. A igreja é uma família, família de Deus, aonde todos são irmãos, portanto todos iguais, portanto todos com responsabilidades, deveres, obrigações e direitos. Tudo isso vai ser possível se consolidar quando existe a capacidade de relacionamento. Muitas crises, em muitos lugares, inclusive instituições religiosas, elas decorrem da ausência da humildade e, portanto, da presença desse espírito de superioridade, de grandeza, da supervalorização do eu. E o que determina um relacionamento sadio em qualquer lugar, seja na família, no trabalho ou na igreja, é a nosso entendimento de que o ponto de partida é sempre se pensar no outro e não em nós mesmos. Esses valores serão debatidos nesta lição aqui, e o apóstolo Paulo vai nos apresentar fundamentos bíblicos que nos ensinarão muitas coisas a partir de agora. Vamos lá? Vamos nessa viagem pelo capítulo 2 de Filipenses. O texto áureo diz assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele já se encarrega em colocar Cristo aqui como o ícone maior, o fundamento maior, o exemplo maior.
Isso a gente vai ver no decorrer da lição. A verdade prática é dizer assim, olha, cada crente é chamado a imitar Jesus Cristo nas atitudes e na essência. É um desdobramento do texto áureo. Dos livros do Novo Testamento, Filipenses é o que contém menos censura. Isso não significa dizer que a igreja dos Filipenses era uma igreja perfeita. Precisa ter muito cuidado, tá? Mas fica claro que havia necessidade de que fossem exortados acerca da unidade e ameaça do orgulho. É nessa temática aqui que Paulo se manifesta neste capítulo 2. Então nós vamos ao primeiro tópico da lição, que é o seguinte: elementos da unidade. Tá? São 3 elementos aqui que o comentarista coloca para nós. O primeiro é um imperativo, ou seja, uma ordem, né? Depois a humildade e depois a solicitude. Tá? Um imperativo, vem o texto de Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Por que o imperativo? Porque o apóstolo Paulo aqui, ele é bastante incisivo. Isso aqui não é uma opção, né? Isso é uma ordem direta. O Espírito de Deus se utilizando do apóstolo Paulo para exortar a igreja dos Filipenses e a nós hoje, 2000 e poucos anos depois. A igreja dos nossos dias não mudou nada. As pessoas são outras, mas a palavra é a mesma. A doutrina é a mesma, tá certo? Então, o que é que nós temos aqui? Qual é o resumo deste primeiro item aqui, né? Imperativo. Ok. Elementos da unidade. Aqui, um imperativo. Tá? A igreja deve preservar a unidade. Essa doutrina que Paulo nos passa, de que nós devemos ser unidos no amor de Cristo e na convivência, é uma responsabilidade da igreja preservar isso. Foi dado lá no princípio, na igreja primitiva, que a gente chama os primeiros cristãos. A história vem aí, mais de 2000 anos de história da cristandade. E hoje nós, como igreja, devemos primar por esses valores. Jesus, ele deu grande importância à unidade espiritual em sua oração sacerdotal. Se você ler João 17, que é a grande oração de Jesus, uma das mais significativas no Novo Testamento, quando o assunto é unidade, fraternidade, união espiritual, corpo a corpo da igreja de Cristo, dos apóstolos, dos discípulos, dos pais da igreja, das lideranças outras que vieram, até hoje, nós todos, filhos de Deus, membros da igreja de Cristo. É nossa essa responsabilidade. Jesus, ele deu uma ênfase muito forte na sua oração sacerdotal, ao dizer: Pai, eu quero que eles sejam um como nós somos um. É dessa unidade, desse sentimento de fazer parte de um corpo, sem partidarismo. É nisso que Jesus está tocando, é disso que ele está falando. E aqui o nosso comentarista, ele nos faz um alerta, né, sobre hoje, nos arraiais religiosos, existe muita carreira solo, competição, busca pela primazia, né? E tudo isso são sentimentos e elementos de desagregação. Esse sentimento de eu, né, carreira solo,
e competição, primazia, eu quero o primeiro lugar, eu quero ser liderar, eu quero liderar isso aqui, sou eu, se não for eu, não vai dar certo, esse tipo de coisa, né? Que é da nossa natureza carnal, e um comprovante de que a nossa relação com Deus, o nosso conhecimento dos propósitos de comunhão estão ainda bem ruinzinhos. Tudo isso é extremamente maléfico para a vida da igreja. A unidade não é sinônimo de uniformidade absoluta em tudo. Claro que não é. Pessoas são diferentes. A igreja, ela é uma união de famílias, acima de tudo, né? E você pega uma família, cada família é diferente de outra, se originou de forma diferente, tem uma cultura diferente, teve uma criação diferente, num contexto de lugar diferente, e tudo isso. Mas quando nós integramos a igreja, nos tornamos irmãos, filhos, quer judeus, quer gregos, quer gentios, ricos, pobres, negros, brancos, não importa, todos passam, do ponto de vista divino, ter o mesmo valor, porque todos foram comprados pelo mesmo sangue, tá? Então não é uma uniformidade absoluta, diferenças, visões diferentes podem existir, mas nada disso pode comprometer o sentimento maior de um cristão, de que o outro é o seu irmão na fé, é um filho de Deus, é uma criatura também que precisa, que está no mesmo sentido, na mesma dimensão, e que é preciso dar as mãos para caminhar. Este é o sentido daqui. Isso só ocorrerá quando a nossa velha, eu vou repetir, né? A unidade não é sinônimo de uniformidade absoluta em tudo. Isso só ocorrerá quando a nossa velha natureza for definitivamente anulada. A perfeita unidade, a igreja, ela só será alcançada após a glorificação dessa igreja, que é a anulação completa da velha natureza e a chegada na dimensão plena, que é quando nós vamos receber um corpo semelhante ao dele. Isso vai acontecer na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja. Só nesse momento essa unidade será plena e absoluta. Só nesse momento. Hoje pertencemos ao corpo de Cristo, mas temos um corpo humano e falível. Após o arrebatamento da igreja, faremos parte de um corpo, do corpo de Cristo, em um corpo semelhante ao dele. Essa é a diferença. Hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos. A igreja é o corpo de Cristo. Mas nós temos um corpo ainda corruptível. Tá? Então, é possível a unidade? É possível. Mas ela não será plena e absoluta. Sempre haverá resquícios de dificuldades, em virtude de nós ainda termos um corpo corruptível, mortal, sujeito a coisas desta vida terrena. Após o arrebatamento da igreja, não. Essa questão terrena, falível, corruptível, ela será completamente anulada. Seremos transformados em toda a expressão da palavra. Transformados. E aí receberemos um corpo semelhante ao dele, tá entendendo? E aí nós alcançaremos a plenitude. A plenitude. Um dia uma pessoa falou: pastor, eu estou andando atrás da igreja perfeita. Quando ele fala igreja perfeita, ele está se referindo a um lugar aqui nesta terra onde não exista nenhum tipo de problema, nenhum tipo de desavença, nenhum tipo de discórdia, onde a unidade dessa igreja que ele imagina seja 100% plena, em todo o sentido da palavra.
e é lamentável, mas isso não existe. A igreja é abençoada, espiritual, é o corpo de Cristo, aqui, mas ela é formada por pessoas de carne e osso, portanto, falíveis. Essa mudança, como já disse, só ocorrerá no dia do arrebatamento da igreja. E aí se disse a esse irmão, olha, continue procurando a igreja perfeita. O dia que você encontrar, não entre nela, porque você vai estragar essa igreja. Ela será perfeita até o dia que você botar o seu pé lá dentro, porque você é imperfeito. E você nem poderá fazer parte dessa igreja. É uma reflexão importante, tá? Desafio pastoral, hoje. Isso para quem é líder, lidera ou ainda vai liderar. Trabalhar com ferramentas diferentes e promover harmonia entre elas. Esse é o grande desafio de um verdadeiro pastor de igreja. O pastor chamado por Deus, vocacionado, que verdadeiramente é um pastor. Ele tem esse desafio, trabalhar com ferramentas diferentes. Que ferramentas diferentes são essas? Pessoas diferentes. Pessoas de todas as índoles, de todas as origens, de todos os lugares, com as mais diferentes formas de visão de mundo, de vida e tudo mais. E o grande desafio do pastor é reunir todas essas famílias que formam a igreja, né, e lidar com elas, e trabalhar para que a unidade, a união, o amor, a fraternidade, a compreensão, né, se façam presente nas relações. É fácil? Experimente para ver. Tem pessoas que pensam que a vida de um pastor de igreja é mil maravilhas. Acham que ele não tem problema nenhum e que ele vive sempre na boa, sempre com muito dinheiro, esse tipo de coisa. Experimente largar tudo. Se é advogado, engenheiro, médico, empresário, largue tudo e se dedique apenas à vida pastoral. Quero apenas pastorear. E viva essa experiência. Depois você tira as suas conclusões. É um desafio. Então a vida pastoral é um dos desafios, e talvez na minha concepção o maior de todos é esse aí. As ferramentas que você tem para fazer o trabalho, para fazer as engrenagens da igreja funcionar, do reino de Deus, são pessoas falíveis, diferentes e que terão sempre conflitos entre si. E a sua missão como pastor é agregar essas pessoas e fazê-las caminhar olhando numa direção só. Experimente para ver se é fácil. Tá certo? Deus abençoe a sua caminhada. O segundo item é a humildade, né? A humildade. Então vamos ver o que nós temos aqui. Texto. Não façais por partidarismo ou vanglória, glória própria, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. É aquilo que nós já falamos, né? O olhar para o outro. Qual é o resumo deste item aqui? É esse aqui, olha. A humildade é a virtude que mantém a unidade. A humildade é a virtude que mantém a unidade. Como falamos lá no início, se não existe humildade, se não existe o pensar no outro, não há que se falar de unidade. É uma utopia, é uma impossibilidade. Para se chegar à unidade, tem que se partir da humildade. É ver o outro e se ver como alguém carente, né? Que tem dificuldades, que tem imperfeições. Porque se uma pessoa tem condições de ver a sua própria imperfeição, reconhecer a sua própria impossibilidades e erros, se ela tem essa capacidade, não terá dificuldade de compreender essas mesmas coisas
na outra pessoa, no seu semelhante. A humildade é a correta compreensão de si mesmo. Olha uma definição bacana de humildade. Correta compreensão de si mesmo. Eu compreendo a mim mesmo. Sei que sou pecador, falho, incapaz e que tenho muitas limitações. Sou filho de Deus. Sou abençoado. Tenho o nome arrolado no livro do Senhor. Filho, herdeiro de bênçãos, aguardando a vinda de Jesus. Falo com Deus, Ele fala comigo, vivo e sinto a sua presença, cada dia o Espírito Santo habita em mim, em você, mas isso não anula completamente a nossa natureza humana. A velha natureza está presente, como um barco a contrabordo. Precisa ser vencida pela boa relação com Deus e com os irmãos. A humildade, o cristão só pode ser humilde a partir do momento que ele entende que o maior chamamento na vida de um cristão é servir. Essa é a grande lição aqui que Paulo deixa neste item aqui. O cristão só pode ser humilde a partir do momento que ele entende que o maior chamamento na vida de um cristão é servir. Nós somos chamados para quê? Para várias coisas. Vários chamamentos tem no reino de Deus. Você pode dizer, não, eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser bispo, eu fui chamado para ser evangelista, presbítero, e começa um monte de cargos. Isso é importante? Isso é chamamento também. Mas o maior chamamento de tudo isso que nós acabamos de citar aqui é o chamamento para o serviço. Para servir. Para servir. Quando a gente compreende isso, nós seremos um diácono humilde, um presbítero humilde, um evangelista humilde, um pastor humilde, um bispo humilde. Isso estará inserido em nós. Por quê? Porque nós compreendemos o maior chamamento. Ninguém é chamado para ser uma determinada coisa no reino de Deus, no sentido de dominar os outros e ser melhor e estar acima de tudo. Não, isso não é chamamento. Primeiro chamamento é o serviço. A humildade ocorre de dentro para fora. Isso aqui é muito importante. Compartilhe com seus alunos. Humildade ocorre de dentro para fora e nunca o contrário. Jesus disse assim, olha, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade é de dentro para fora. Não é aquela aparência de humildade. Quando você vê alguém dizendo, não, aqui eu sou o menor, põe a orelha em pé. Essas declarações nem sempre são demonstrações verdadeiras de que aquela pessoa é humilde. Pise no calo dela, no dedo, que é mais fácil de descobrir. Diga alguma coisa, confronte, puxe a orelha, corrija, repreenda. Nesses momentos você terá todas as chances de perceber se você está diante de uma pessoa humilde ou diante de um semi-deus. Que Deus nos guarde. O terceiro item, solicitude. Solicitude. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Princípio já debatido. A humildade, ela parte do momento que você tem condições de olhar o outro e não você como primazia, tá? Então, o que é que nós temos aqui em solicitude? Solicitude, na prática, é olhar o outro. Olhar o outro. Isso aqui é um desdobramento. O equilíbrio do cristão em suas relações com Deus e com o próximo. Entendeu?
aqui tem algo super interessante para você compartilhar com a sua classe, né? O equilíbrio do cristão em suas relações com Deus e com o próximo. Existe aqui a Bíblia ela nos fornece uma receita. Como é que eu e você, como é que nós cristãos devemos repartir o amor? Vamos usar essa linguagem, né? Há muitos perigos aqui. Por exemplo, existem 3 coisas que precisam ser objetos do nosso amor, da nossa relação. Primeira pessoa, 3 pessoas. Eu disse coisas, mas na verdade são pessoas, né? Deus, o próximo e eu mesmo. Esses 3 elementos aqui têm que estar presente aqui. Então veja só, você não pode, e eu também não, nós não podemos fazer assim, não, eu vou pegar o meu amor e vou dedicar tudo a Deus. Parece uma coisa fantástica. Olha, essa pessoa, esse camarada, ele é muito espiritual, ele é extraordinário, ou ela, né? Olha, ela ou ele, né? Disse que vai viver só para Deus, entendeu? Tudo para Deus, Deus em primeiro lugar em tudo. Parece uma coisa bonita, mas isso pode te conduzir para o caminho do fanatismo religioso. E nem Deus quer isso. Por que ele não quer? Porque na sua própria palavra, ele se utilizou dos seus instrumentos para nos deixar a doutrina certa, a doutrina da tripartição do amor. É isso aqui. Compartilhe essa pérola com seus alunos. Nós estamos falando de solicitude, o olhar o outro, Você ter um olhar além de você, mas tem aqui um padrão, uma receita. O que a Bíblia diz, Olha só, amarás o Senhor teu Deus. Então aqui já tem a primeira pessoa que deve ser objeto do nosso amor. Em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus, toda a tua força, de toda a tua alma e por aí vai. Depois, amarás quem? O teu próximo. Aí já tem a segunda pessoa, Deus e o próximo. Como a ti mesmo, terceira pessoa. Deus, o próximo e também eu. Eu não posso dedicar o meu amor somente a Deus. Eu não devo dedicar o meu amor apenas para o próximo, cuidar de todo mundo e esquecer de Deus e de mim. Por outro lado, eu não posso apenas dedicar o amor somente a Deus e esquecer todo mundo e de mim também. Não. Eu não posso dedicar todo o meu amor a mim mesmo, os meus interesses, ao meu eu, e esquecer Deus e o resto. Tudo isso está errado. A receita bíblica, a mensagem bíblica é que o amor tem que ser dividido. Eu tenho que viver esse amor, essa relação em 3 dimensões, em 3 aspectos. Deus, o próximo e eu também. Tem pessoas que cuidam de outras pessoas muito bem, mas esquece de si mesmo. Deus também não se agrada disso. Você tem que cuidar de você, você tem que cuidar dos outros e tem que amar a Deus também. Tem que dividir isso aí. Isso é solicitude na prática. Lição muito maravilhosa. Vamos ao segundo tópico da nossa lição. O supremo exemplo. Paulo começa a falar de humildade, dos elementos da humildade, E ele começa agora aqui, elementos da unidade, que é esse imperativo aqui,
e depois a humildade, a solicitude, e agora ele entra, vamos dizer assim, fundamentando, digamos assim, essa mensagem. O supremo exemplo, né? Supremo exemplo. A exortação à unidade por meio da humildade e solicitude é ligada a Jesus, como exemplo supremo de renúncia. Esse é o argumento final do apóstolo. O trecho é provavelmente um hino cristão primitivo, talvez escrito pelo próprio apóstolo Paulo. O que nós temos aqui é o seguinte: primeiro item, a sua grande decisão e renúncia. Jesus é o nosso exemplo maior, não podia ser diferente. Paulo, para falar de exemplo em termos de humildade e olhar o outro, e aqui renúncia, ele se utiliza do nosso ícone maior, do nosso exemplo maior, do nosso supremo exemplo, que é o Senhor Jesus. Sua grande decisão e renúncia. Qual é a doutrina em foco aqui? O esvaziamento de Cristo. Paulo, aqui ele vai se aproveitar, não é, daquilo que nós chamamos do poema messiânico aí de Filipenses 2. Ele vai se utilizar disso aí, de todas aquelas colocações sobre Cristo, sua vida, sua obra, sua humilhação, sua via cruzes, o cumprimento da sua missão em todos os aspectos. Ele vai pegar isso para extrair daí ensinamentos, doutrinas extraordinárias que nos farão crescer na fé e nos aproximar um pouco daquilo que Jesus foi. É isso que ele faz. Então aqui ele está falando de renúncia. E a doutrina em foco é o esvaziamento de Cristo, né? Olha só o que diz o texto. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Isso é o esvaziamento de Cristo. Isso em teologia a gente conhece como kenosis. Palavra grega, kenosis, é esvaziamento. É como você pegar um recipiente desse aqui, que está cheio, e esvaziar completamente. Olha, isso aqui não está totalmente esvaziado, ainda tem um pouco de água aqui. Mas a kenosis é você esvaziar completamente um recipiente que tinha alguma coisa ali. Essa é a ideia do esvaziamento de Cristo. Assim, ao encarnar, Jesus esvaziou-se de si mesmo. Ele fez aqui três coisas. Ocorreram três coisas. Ele assumiu a forma humana, ele assumiu a forma de servo, sem abandonar a sua natureza divina. Quando você se debruçar em cima dessa temática, kenosis, o esvaziamento de Cristo, como é que ele deixou a sua condição primeira e assumiu a forma humana através do nascimento virginal da Virgem Maria, não é? Tornando-se homem à semelhança humana, tornando-se servo na nossa condição. Quando ele fez isso, ele demonstrou o quê? O seu esvaziamento. Esvaziou-se de tudo aquilo que ele tinha para assumir uma forma diferente, humana. Agora aqui tem uma coisa interessante. Dentro desse estudo, você vai entender as duas naturezas de Cristo, elas coexistiam. Jesus era, ou foi no tempo do seu ministério público, plenamente homem e plenamente Deus. Isso é uma doutrina maravilhosa. Na teologia, nós chamamos isso de união hipostática. O que é união hipostática? É exatamente a coexistência de duas naturezas numa pessoa.
só. No caso, em Jesus de Nazaré. Ele tornou-se homem, o Verbo se fez carne, na linguagem do apóstolo João. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Está entendendo? Então, a encarnação do Verbo. Cristo, o divino, descendo à condição humana e assumindo essa forma humana. Só tem um detalhe. No decorrer da sua caminhada terrena, coexistiram nele as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Isso é união hipostática. Kenosis, esvaziamento. Encarnação, vida na condição humana, incorporando duas naturezas, a humana e a divina. Isto é união hipostática. Agora, qual é a grande aplicação disso? Se ele renunciou a tudo para nos servir, por que nós poderíamos exigir tratamento especial? Então aqui Paulo está dando o exemplo de Jesus, que, sendo o que era, ele esvaziou-se de tudo e assumiu a forma humana. Quando você lê João 17, na sua oração sacerdotal, ele faz uma manifestação nesse sentido, no desejo de voltar a ter a mesma glória que ele teve antes da fundação do mundo, antes de todo o processo de encarnação também. Tá certo? Então aqui, ele renunciou tudo e se tornou servo para a todos servir. Então, se ele fez isso e viveu esse processo, eu e você, nós todos, estamos convidados, convocados e exortados a seguir pelo mesmo caminho. Então aqui não há que se falar no exercício da nossa fé cristã, no exercício da nossa caminhada cristã como igreja e irmãos, no exercício do nosso ministério pastoral e de liderança em qualquer outra modalidade na igreja. Não há que se falar de supremacia, de superioridade, de eu sou melhor, eu estou aqui para mandar e vocês estão aqui para me servir. Não tem que prevalecer isso aí. O fundamento é a kenosis, o esvaziamento de Cristo, que deve servir de exemplo para nós, de nós também procurarmos nos despir de tudo aquilo, entendeu? E descer a condição de viver em paridade com o outro. Foi isso que Jesus quis nos ensinar. Tá? Então, se ele renunciou e disse que era servo de todos, então esse é o exemplo que nós devemos seguir. Extraordinário esse ponto aqui. O item de número 12 diz assim: sua grande obediência, né? Falamos de decisão e renúncia, grande obediência. A si mesmo se humilhou. Paulo continua nos olhando para o cenário do Messias, né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que temos aqui? A humilhação de Cristo foi voluntária. Olha, a si mesmo se humilhou. Ela não foi imposta, entendeu? Jesus foi torturado, foi, mas a decisão de ir à cruz não foi fruto de tortura, não é? A sua humilhação, ela foi voluntária. Ele mesmo afirmou: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele falou que daria porque poderia retomá-la. As pessoas não entendiam do que se tratava, mas ele estava falando do seu triunfo sobre a morte, inclusive. Graças a Deus que ele triunfou. A cruz é o mais alto grau de obediência de Jesus
e de sua humilhação. Olha, a cruz é o mais alto grau de obediência de Jesus. Quando você lê a oração dele no Getsemane, Pai, afasta de mim este cálice. Que cálice era esse? A cruz, que resume todo o sofrimento do Messias em favor da nossa salvação, da redenção do homem pecador. Então a cruz, ela é a expressão maior dessa obediência dele, desse doar-se em favor de todos nós. E ela também, além de ser o clímax dessa obediência, ela também é o clímax de sua humilhação. Por quê? Porque a cruz era um símbolo de pura humilhação. Jesus morreu crucificado numa cruz latina. Era um modo como os romanos crucificavam os seus réus. Jesus era um estrangeiro para o Império Romano. Então ele foi punido com a forma mais cruel e humilhante que um prisioneiro, que um condenado sofria dentro do Império Romano. Paulo, por exemplo, não foi crucificado, por uma razão muito simples. Ele era um cidadão romano e a lei romana não permitia que os seus cidadãos fossem crucificados. Eles sofriam outro tipo de execução, tá? Mas Cristo foi à cruz, e a cruz é a prova maior da sua obediência a um propósito divino de redenção do homem e também o clímax, não é, da sua humilhação. Bendito seja o nome do Senhor. E o terceiro item, sua grande exaltação. Quem foi grandemente humilhado foi grandemente exaltado. É um princípio. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Jesus viveu a maior humilhação e também a maior exaltação. Recebeu um nome que está acima de todo nome. Qual é a aplicação aqui? É um princípio que todos nós conhecemos. Todo mundo conhece esse princípio, né? O princípio bíblico defendido aqui é que Deus exalta aos que se humilham. A humilhação e a exaltação de Cristo em sua obra redentora é o fundamento deste princípio bíblico de que quem quer ser exaltado tem que ser, primeiro, humilhado. Ou quem se humilha. Humilha aqui está no sentido de você reconhecer a sua incapacidade. Nós não somos, mas Ele é. Nós não sabemos tudo, mas Ele sabe. Nós não podemos tudo, mas Ele pode. Nós somos pecadores, Ele é extremamente santo. Nós somos filhos, Ele é Pai. E com isso, nós nos relacionamos com Ele. No conhecimento dessas coisas, nós nos relacionamos com Ele. Este aqui é o sentido. Sempre reconhecendo a nossa incapacidade, não é? E trabalhando em conjunto com os irmãos e reconhecendo a superioridade unicamente dele. E se nós fizermos alguma coisa extraordinária, que Ele nos capacitou a fazer, e no final de tudo, a glória é dele, porque em nós apenas deve habitar o sentimento de que somos simplesmente instrumentos que ele usa, mas a glória pertence a ele. Que bênção maravilhosa! Vamos ao final, o terceiro tópico desta grandiosa lição. Desenvolvendo a salvação. Lição muito abençoadora. Aqui nós temos o seguinte: desenvolvendo a salvação. Os filipenses deveriam continuar buscando a Cristo,
mesmo na ausência de Paulo. Deveriam continuar crescendo, desenvolvendo sua vida cristã, apesar da ausência do apóstolo Paulo, que, como você sabe, quando este homem, este apóstolo, ele escreve esta carta, ele está preso em Roma. Epafrodito, um obreiro e irmão muito devoto da igreja de Filipos, visita o apóstolo Paulo, levando-lhe oferta e palavras de ânimo. E é portador, no seu regresso, de uma carta que é essa aqui, escrita por aquele apóstolo aos seus irmãos filipenses. E o contexto aí também nos aponta que Paulo, além de dar outras instruções, ele conclama os seus irmãos filipenses ao desenvolvimento da salvação. Em primeiro lugar, como é que a gente desenvolve a salvação? Cuidando do testemunho pessoal. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo está exortando aqui os filipenses a viverem uma vida cristã saudável, apegada aos valores espirituais, mesmo sabendo que viviam num mundo corrupto que jaz no maligno. Tá? Então a salvação é um presente de Deus, mas precisa ser desenvolvida. Isso atende pelo nome de relacionamento com Deus. A salvação é um decreto divino, sem sombra de dúvida. Uma dádiva, um presente. Não é meritória. Ela é por graça. Um favor divino. Tá? E quando é que ela se implanta em nós? Na conversão. Quando nós convertemos, reconhecemos a nossa condição de pecador e a condição de Cristo de Salvador, Redentor, e Ele nos abraça e nós somos recebidos como filhos. Essa implantação da salvação. Mas não para por aí. Nós temos que nos relacionar com Deus, crescer, maturar, buscar viver os valores espirituais, e essa força que a gente precisa vem do Espírito Santo, que em nós habita, que nos foi deixado como o Consolador para nos guiar em toda a verdade. Ok? E é citado aqui na revista, e isso é muito interessante, vasos trincados. Alguns oleiros daquela época, o vaso estava trincado, para ele esconder a trinca, ele usava uma cera. Passava uma cera e a trinca sumia, mas estava lá. Então é daí que se origina a palavra sincero, ou sinceridade. Sem cera. Nós não podemos ter uma vida camuflada, camuflar os nossos erros, os nossos defeitos e pousar como se fôssemos querubins ungidos. Nossos problemas nós temos que tratar, tá? Porque nós somos luz do mundo, luzeiros aqui. É o testemunho cristão diante do mundo. Não é para a gente viver igual ao mundo, nas suas mazelas, na vida mundana, e parecer que somos santos, entendeu? E que estamos vivendo de fato o Evangelho, usando cera, camuflagem para esconder as coisas. Não, nós temos que ser sinceros, abertos, que nós possamos viver esse testemunho para que as pessoas possam olhar para nós, para a gente ver em nós realmente a imagem de Cristo. Isso é muito importante. Segundo item, aguardando o Senhor. A gente desenvolve a salvação, primeiro pelo testemunho, depois por essa esperança que a gente tem, olha só, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.
Quando Paulo fala do dia de Cristo, ele está falando exatamente da vinda do Senhor, né? A vinda de Jesus revelará quem somos e o que fizemos para o reino de Deus. Esse aqui é o resumo deste item, que você deve compartilhar com seus alunos. Quando Jesus se manifestar na sua vinda, a vinda de Jesus vai revelar duas coisas. A primeira coisa que ela vai revelar é quem somos. Se nós somos filhos benditos, ou se nós fazemos parte daquele outro grupo que Jesus vai dizer assim, olha, não vos conheço. Então a segunda vinda de Jesus vai revelar. Não adianta passar cera para esconder, entendeu? Aquilo que precisa ser realmente consertado. Se nós fizermos isso, nós vamos simplesmente ouvir aquela expressão, não vos conheço. Mas eu prefiro e te convido para fazer parte do primeiro grupo que vai ouvir a expressão, vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Isso é maravilhoso, tá? Então, vai revelar quem somos. Por quê? Porque somente os redimidos ouvirão o seu chamado, vinde benditos de meu Pai. E vai revelar o que fizemos. Veremos o fruto do nosso trabalho em favor de outros, como Cristo viu o seu. Cristo, ele já olha para o mundo hoje, ele já tem uma alegria de ver o fruto do seu trabalho. A imagem mais linda que tem, irmãos, é quando a gente olha para a igreja e vê a igreja reunida, adorando, orando, louvando o Senhor, servindo ao Senhor. Imagine Deus olhando de cima a baixo e vendo uma igreja formada por pessoas fracas, falíveis, pecadoras e que precisam de tanta coisa, mas ver nelas a disposição de declarar, tu és o Senhor, tu és Deus, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, eu sou frágil, manifesta sobre ti, sobre mim, a tua glória, o teu poder, me reveste. Irmão, isso é maravilhoso. Deus olha para essa igreja e enxerga ali o fruto do seu trabalho. O preço pago valeu a pena. O sangue que jorrou da cruz do Calvário, hoje, resultou em quê? Na igreja comprada do mundo, tirada para servir ao Senhor. Isso é simplesmente maravilhoso, tá bom? E fechando a lição, bons relacionamentos. Filipenses apresenta 3 pessoas que são exemplos de piedade ou de relacionamento. Paulo, Timóteo e Epafrodito. A lição aqui é que nós, nessa caminhada de fé, temos que ter relacionamento. Ninguém vive na solidão isoladamente, ninguém faz nada no reino de Deus isoladamente. Nem pode fazer, porque a nossa condição primária no reino de Deus é filho, irmão, portanto, partícipe e membro de uma família. E nós caminhamos juntos com nossos irmãos para fazer a obra de Deus. E Paulo reconhece Timóteo, Paulo reconhece Epafrodito. Por quê? Porque não havia orgulho nele de dizer, não, eu sou isso, eu sou aquilo, e tudo que aconteceu em Filipos e no mundo por onde passei foi em função de mim, não. Paulo não tinha esse sentimento. Ele se inspira na kenosis, no esvaziamento do Messias, entendeu? Que abriu mão de tudo, a si mesmo se humilhou, sendo fiel até a morte, morte de cruz. Paulo incorporou isso nele e ele viveu até o fim e de alguma forma ele viveu essa questão do martírio. Como Cristo foi crucificado, ele foi martirizado, degolado, tiraram sua vida, mas ele disse, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora só me resta guardar a coroa que o justo juiz
me dará naquele dia. E aí ele prova que não era egoísta, dizendo assim, olha, não somente a mim, mas a todos quantos aguardam a vinda do Senhor no Rio de Janeiro, aí em Queimados, em São Paulo, na região do interior de São Paulo, da capital, Manaus, no Amazonas, Manacapuru, Tefé, Itacoatiara, tantos lugares aí no Amazonas, em Belém do Pará, em Macapá, em todo o Brasil, em Portugal, onde os irmãos acompanham essas ministrações. Em todos os lugares tem pessoas que servem ao Senhor. E Paulo estava pensando em todos nós, não somente a mim, dando prova de que ele era realmente humilde e que primava pela unidade da igreja. Que Deus te abençoe, meu irmão, onde você estiver. Não encerre o vídeo antes de deixar aquele like. Não tenha dificuldade, é só clicar aí no like, gostei. E também, se não gostou, não tem problema nenhum, você clica no dislike. Que Deus te abençoe. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo momento de reflexão, exposição de Tua palavra. Nos inspira, nos capacita, nos mostra, Senhor, o caminho para sermos instrumentos Teus e abençoar a vida de outras pessoas. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.